Bom, pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Bem-vindo a mais uma aula de Física 2. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre calor latente, tá bom? Que é o calor necessário que seja transmitido a um corpo formado de uma substância para que ele mude de estado físico. Vou começar aqui com uma frase de um grande escritor brasileiro, João Guimarães Rosa, mineiro de Cordisburgo, autor de Sagarana, autor de Grande Sertão Veredas: viver é muito perigoso. A frase do grande Guimarães Rosa. De fato. Vamos lá. Quantidade de calor latente. O calor latente é calor oculto, tá? Que fica ali, né? Que não vai ser percebido. Então, olha só. É a quantidade de calor ou, né, de energia térmica recebida ou cedida por um corpo para que ele, e esse calor, para que ele exclusivamente sofra a mudança de estado físico, tá bom? Então a definição aqui de calor latente é essa daqui, ó. Olha lá. Calor latente é igual a massa vezes o calor latente, né? A quantidade de calor que eu tenho que fornecer para uma substância para que ele mude de fase. Esse L aqui, ele pode ser um calor latente de fusão, de vaporização, de condensação, de solidificação ou de sublimação, tá? No sistema internacional eu uso joules por quilo. Usualmente, na prática, eu uso calorias por grama. Se o calor latente é positivo, isso quer dizer o quê? Que a substância absorve calor durante a mudança de estado físico. Se o calor latente é negativo, quer dizer o quê? Que a substância cede calor durante a mudança de estado físico. Tá? Aqui um esquema, né, com a mudança, né, os estados físicos da matéria, né, gasoso ou vapor, né? Então a gente sempre deve colocar aqui estado gasoso. A gente normalmente usa gasoso ou vapor, tá? Então do sólido para o líquido, fusão; do líquido para o gasoso ou vapor, vaporização; do gasoso ou vapor para o líquido, liquefação ou condensação; do líquido para o sólido, solidificação, né? E eu posso ter a passagem direta do sólido para o vapor ou gasoso, sublimação, e vice-versa, do gasoso ou vapor para o sólido, né? Também a sublimação, tá? Então vamos lá, vamos pegar para a água, tá? O exemplo aqui da substância mais abundante na face da Terra. O calor latente de fusão, ou seja, a quantidade de calor que eu tenho que fornecer por grama de gelo para que ele se torne água, é de 80 calorias por grama, ou seja, eu tenho que fornecer calor para que ocorra a fusão, tá? Então isso aqui vale para a água, tá? Então o calor latente de fusão da água é a quantidade de calor que deve ser fornecida a 1 grama de gelo para que ocorra a fusão. O calor latente de solidificação, ele vai ser o inverso do calor latente de fusão, e vai ser negativo. Por quê? Porque, na verdade, o corpo vai ter que ceder, eu vou retirar calor do corpo. Então, o calor latente de solidificação é a quantidade de calor que deve ser retirada de 1 grama de água para que ocorra a solidificação. Tá bom? Beleza. O calor latente de vaporização é a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para 1 grama de água líquida para que ele se torne vapor. Então, olha lá, ó, né, eu já tenho que fornecer mais energia, né, enquanto que para fundir o gelo eu preciso de 80 calorias por grama, para eu vaporizar a água eu preciso de 540 calorias por grama. Né, para eu quebrar as forças de ligação do estado físico líquido, para esse cara passar para o estado físico de vapor. Tá bom? E aí o contrário, né, para eu condensar ou liquefazer 1 grama de vapor de água, eu tenho que retirar 540 calorias por grama. Tá bom, gente? Da molécula de vapor, dessa quantidade de vapor, 1 grama de vapor. Né? Certo, pessoal? Então essa relação que a gente está vendo aqui. Tá bom? Cada substância tem o seu calor latente específico para fusão, né, para vaporização, para condensação, para solidificação e para sublimação. Certo? Muito bem, vamos lá. Aqui uma curva de aquecimento, né? Então o que a gente observa? Né? A substância começa no estado sólido, né? Eu fornecendo calor para esse cara, o que vai acontecer? Até aqui, ó, até atingir o ponto de fusão, eu tenho calor sensível. Eu tenho quem? Q igual a M vezes calor específico vezes ΔT. Quando esse cara atinge a temperatura de fusão, todo o calor que entra aqui, ó, ele é usado para quê? Ele não vai mais fazer variar a temperatura desse cara. Você nota o quê? Que a temperatura dele permanece o quê? Constante. O que vai acontecer com esse cara? A temperatura dele é
constante, e aqui vai entrar quem? O Q, a quantidade de calor fornecida, é igual a massa vezes quem? O calor latente de fusão. Depois que a última pedrinha de gelo se tornou água, ele fica todo no estado líquido, aí eu vou ter o calor sensível de novo. Q igual a mc vezes ΔT. Na hora que eu atingir o ponto de... Aqui eu estou falando no caso da água, né? Mas pode ser qualquer outra substância. A gente sempre usa muito a água, né, como substância pura. Na hora que atingir o ponto de vapor, vamos supor 100 graus Celsius, aí começa o processo de vaporização. Então eu vou ter aqui, ó, que nesse caso, todo o calor fornecido, né, ele vai ser usado para quê? Para que vamos pegar aqui, né, as gotinhas de água no estado líquido se tornem vapor. Então, quando a última gotinha de água se torna vapor, eu vou ter tudo no estado de vapor, no estado gasoso, aí eu vou ter de novo o calor sensível. Aqui mais uma vez eu tenho o quê? O Q macete, calor sensível, Q igual a M vezes C vezes ΔT. Tá bom? Então essa seria a curva de aquecimento, né, de uma substância, considerando calor sensível, Q igual a MVC vezes ΔT, e o calor latente, de fusão, nesse caso, de vaporização. Se fosse sentido contrário, a gente usaria aqui o quê? O calor latente de condensação, liquefação, e aqui o calor latente de solidificação. Bom, pessoal, então vamos resolver esse exercício, né? Um exercício que caiu na Universidade Federal do Espírito Santo, no interior de um calorímetro ideal, contendo inicialmente 400 gramas de gelo a uma temperatura de menos 20 graus Celsius, são colocados 500 gramas de água a uma temperatura de 90 graus Celsius, né? E aí pede para a gente considerar que o calor específico do gelo é 0,5 calorias por grama vezes grau Celsius e que o calor latente de solidificação da água é de menos 80 calorias por grama. E ele pergunta para nós qual que é a temperatura final de equilíbrio no interior do calorímetro, tá bom? Então eu tenho um calorímetro ideal, isso quer dizer o quê? Que esse calorímetro não tem capacidade térmica, ou seja, ele não participa das trocas de calor entre a água, que está a 90 graus Celsius, e o gelo, que está a menos 20 graus Celsius. Ele não participa aí dessa troca de calor, tá bom? Então é isso. Então eu tenho inicialmente, nesse calorímetro ideal, 400 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius, e depois são colocados 500 gramas de água a temperatura de 90 graus Celsius. Me deu a informação do calor específico do gelo, o calor latente de solidificação da água, né? E quer saber qual que é a temperatura final de equilíbrio. Olha só, uma coisa importante, né, gente, sobre essa questão do calor latente, né, de solidificação da água, é que se para solidificar 1 grama de água eu tenho que retirar 80 calorias de calor, para eu poder fundir 1 grama de gelo, eu tenho que dar 80 calorias de calor, tá? Só para a gente poder ver e a gente trabalhar aí. Vamos lá então, olha lá. O esquema é esse, calorímetro ideal, tenho aqui gelo, 400 gramas de gelo, a uma temperatura de menos 20 graus Celsius, e tenho água a temperatura de 90 graus Celsius. O que vai acontecer? A água vai transferir calor para o gelo. É isso que acontece, né? E nós vamos ver qual que seria a temperatura de equilíbrio térmico para esse sistema. Vamos lá então, os dados do problema. Quais são? Eu tenho um calorímetro ideal, né? Eu tenho uma massa de gelo igual a 400 gramas, a temperatura inicial do gelo menos 20 graus Celsius, a massa de água 500 gramas, a temperatura inicial da água 90 graus Celsius. Aqui eu tenho o calor específico do gelo, calor latente de solidificação, a partir do qual eu já, né, chego a um outro dado, né, que não foi, né, fornecido pelo problema, mas o calor latente de fusão do gelo, né, e aqui o calor específico da água, né, que é uma coisa que a gente tem que sempre guardar. Nem sempre o exercício vai te dar esse valor. Então sempre se lembrem, calor específico da água é 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Primeira pergunta, olha lá. Uma pergunta que não quer calar. Será que o calor cedido pela massa de 500 gramas de água a 90 graus Celsius é capaz de fundir
os 400 gramas de gelo inicialmente a menos 20 graus Celsius? Porque aí, né, é a pergunta que a gente vem, porque a gente não sabe, será que esses 400 gramas de gelo a menos 20 graus, será que eles vão conseguir congelar 500 gramas de água a 90 graus Celsius? Então a gente faz aqui essa estimativa para ver. Então vamos ver a quantidade de calor que seria necessário para eu poder diminuir a temperatura de 500 gramas de água de 90 graus Celsius para o ponto de solidificação da água, que seria zero. Né? Então, olha, a quantidade de calor para que a massa de 500 gramas de água atinja o ponto de solidificação, temperatura T igual a 0 graus Celsius, é de quanto? Seria a massa de água vezes o calor específico de água vezes a variação de temperatura, que vai ser quanto? Massa de água vezes o calor específico da água, temperatura final, eu quero chegar no ponto de solidificação da água, menos a temperatura inicial da água. Isso aqui, né, chamar esse calor aqui de quelinha, né, vai ser 500, que é a massa de água, 500 gramas, 1 caloria por grama vezes graus Celsius, vezes 0, menos 90. Então eu teria o quê? Que a água, variando sua temperatura de 90 graus Celsius até o ponto de solidificação dela, né, ela vai ter que perder 45 calorias, 45 mil calorias, ou seja, menos 45 mil calorias, no caso. Bom, pessoal, mas a quantidade de calor, né, necessária para que a massa de 400 gramas de gelo atinja o ponto de fusão, lembrando que ela está inicialmente a uma temperatura de menos 20 graus Celsius, é dada por quem? Né? Eu teria então um calor sensível. Né? A quantidade de calor para que a massa de gelo de 400 gramas saia da temperatura de menos 20 graus Celsius e se eleve sua temperatura para 0 graus Celsius é dada por essa equação, né? A equação fundamental da calorimetria. Então, ó, eu chamei aqui ó, de Q gelo 1, é a massa de gelo vezes o calor específico do gelo vezes a variação da temperatura. Tá? Então, olha só, a variação de temperatura seria o quê? A temperatura final, que é quanto? 0, que é o ponto de fusão do gelo, menos a temperatura inicial do gelo, que é menos 20 graus Celsius. Então teria, na verdade, essa equação. 400 gramas de gelo com calor específico de 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius, vezes 0 menos 20. Aqui, ó, menos 20. Menos com menos dá mais. Então teria, na verdade, 400 vezes 0,5 vezes 20, que vai dar o quê? Que vai dar 4.000 calorias. Essa é a quantidade de calor para que o gelo saia de uma temperatura inicial igual a menos 20 graus Celsius e chegue ao ponto de fusão, que é 0 graus Celsius. Tá? Agora, qual que é a quantidade de calor necessária para fundir 400 gramas de gelo? E aí nós vamos usar o calor latente, que eu chamei de Q-gelo 2. Tá? Seria o quê? A massa de gelo vezes o calor latente de fusão. Estão vendo lá nos dados? O exercício nos deu o calor latente de solidificação. Mas nós vamos usar o quê? O calor latente de fusão. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 400 gramas vezes 80 calorias por grama. Então, são necessárias 32.000 calorias para quê? Para fundir 400 gramas de gelo. Tá bom? Beleza! Então, olha lá. A quantidade de calor necessária, então, para eu elevar a temperatura da massa de 400 gramas de gelo de menos 20 até 0 graus Celsius e depois fundir esses 400 gramas de gelo vai ser o quê? 4.000 mais 32.000, que vai dar 36.000 calorias. Tá? Beleza? É isso aí. Então, o que vai acontecer? Tá? A massa de 500 gramas de água a 90 graus Celsius pode ceder 45.000 calorias até atingir 0 graus Celsius. Né? Então eu tenho aqui ó, a quantidade de calor que a massa de 500 gramas de água a 90 graus Celsius pode dar. Se eu fizer um balanço, eu teria o quê? Que a quantidade de calor que eu preciso para elevar a temperatura de gelo, do gelo, de menos 20 graus Celsius a 0 graus Celsius, chamado de Q-gelo 1, mais a quantidade de calor necessária para fundir 400 gramas de gelo, que é Q-gelo 2, mais o quelinha, que é esse total de energia, de calor, que a massa de 500 gramas de água a 90 graus Celsius pode fornecer até atingir o seu ponto de solidificação, vai dar o quê? Vai dar 36.000 menos 45.000. Então eu tenho um saldo aqui, ó, né, de menos 90 calorias. Ou seja, né, a água
a 90 graus Celsius, 500 gramas de água a 90 graus Celsius, pode elevar a temperatura de 400 gramas de gelo de menos 20 a 0 graus Celsius e pode fundir esses 400 gramas de gelo que ainda sobram 9.000 calorias. Tá bom? Então, na verdade, o que acontece? Essas 9.000 calorias, elas vão ser utilizadas para quê? Para pegar aquela massa de 400 gramas de gelo fundido, tá bom? Certo? E vai o quê? Elevar a temperatura, né? E você vai chegar então, né? O quê? Esses 500 gramas de água mais os 400 gramas de gelo fundido, que agora é água, até uma temperatura de equilíbrio T, tá bom? Então essas 9.000 calorias serão utilizadas para elevar a temperatura dos 400 gramas de gelo, de forma que ao final, dentro do calorímetro, terciar 90 gramas de água a uma temperatura T. Ou seja, 500 gramas da água líquida, que estava a 90 graus, essa temperatura de 90 graus vai diminuir até a temperatura T de equilíbrio, e aqueles 400 gramas de gelo, inicialmente a menos 20 graus Celsius, também vai chegar a essa temperatura T de equilíbrio. Tá bom? Então olha lá, vamos lá. Vamos fazer então o balanço geral dos calores, né? Do calor. Calor que vai ser fornecido pela água é a massa de água, vezes o calor específico da água, vezes a temperatura de equilíbrio, é isso que o problema aqui é de nós, menos a temperatura inicial da água. Tá bom? Então eu vou ter, ó, 500 vezes 1, vezes a temperatura final, menos a temperatura inicial, que é 90. Tá bom? Beleza. Então vai ter o quê? Eu vou ter que o calor que a água fornece é 500T menos 45.000. Tá bom? Menos 45.000. Beleza. Bom, a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura da massa de gelo após a fusão até a temperatura T de equilíbrio, quanto que é? Vai ser Q gelo 3, né? Então tem mais um calor associado ao gelo. Vai ser a massa de gelo, vezes o calor específico da água, vezes a temperatura final. Depois que aconteceu a fusão do gelo, ele vai estar o quê? Ele vai estar a temperatura de 0 graus. Quando o último pedacinho de gelo vira água. Tá? Então isso aqui vai me dar o quê? 400 gramas, que era a massa de gelo, vezes 1, né? Muita atenção, tá vendo, gente? Ó, eu uso agora o calor específico da água, porque o gelo já passou para o estado líquido, né? Vezes 1 caloria por grama vezes graus Celsius, vezes o quê? Temperatura final menos 0. Isso aqui vai dar o quê? 400T. Esse é o quê? Gelo 3. E aí? Do princípio das trocas de calor, eu vou ter quantidade de calor cedida pela água, mas a quantidade de calor fornecida pelo gelo, essa daqui, para elevar a temperatura do gelo de menos 20 graus Celsius para 0, mais o Q gelo 2, que é a quantidade de calor necessária para fundir os 400 gramas de gelo, mais o Q gelo 3, que é a quantidade de calor para elevar a massa de 400 gramas, né, de água agora, água, né, gelo fundido, até a temperatura T final de equilíbrio. Substituindo os valores, eu tenho 500T menos 45.000, mais 4.000, mais 32.000, mais 400T. Isso aqui vai dar quanto? Olha lá. 500T com mais 400T dá quanto? Vai dar 900T. 45.000 mais, menos 45.000 mais 36.000 vai dar menos 9. 900T menos 9.000 é igual a 0. 9.000 dividido por 900 vai dar 10 graus. Essa é a temperatura final de equilíbrio, tá? Para essa troca de calor entre 500 gramas de água, inicialmente a 90 graus Celsius, e 400 gramas de gelo, inicialmente a menos 20 graus Celsius. Tá bom, pessoal? Beleza. Vamos fazer mais um exercício agora, tá? É um outro exercício também envolvendo calorímetro. Olha lá, muita atenção nessa hora. Uma massa de 250 gramas de água a uma temperatura de 80 graus Celsius é colocada em um calorímetro de capacidade térmica conhecida igual a 10 calorias por grama, perdão, 10 calorias por grau Celsius. Agora eu tenho um calorímetro que não é ideal, ele tem capacidade térmica, ou seja, esse cara também vai participar das trocas de calor. Esse cara também participa ali da troca, né, dos corpos que estão dentro dele. Então aí pronto, beleza. Que estava a uma temperatura ambiente. Então o cara me deu a capacidade térmica desse calorímetro, que não é ideal, e também a temperatura
inicial dele, que é de 25 graus Celsius. Imediatamente depois, um pedaço de gelo de 50 gramas a temperatura de menos 10 graus Celsius é colocado nesse calorímetro. Ao ser atingido o equilíbrio térmico, observa-se que o interior do calorímetro contém apenas água, ou seja, esses 250 gramas de água a 80 graus Celsius, né, vai elevar a temperatura desses 50 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius até o ponto de fusão, que é 0 graus, e vai, né, fornecer calor para fundir também, né, esses 50 gramas de gelo, tá bom? E aí, pergunta-se qual que é a temperatura do equilíbrio térmico no interior do calorímetro, tá? Então eu tenho aqui, ó, calor específico da água, é o nosso velho conhecido, calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius, e o calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Vamos lá? Vamos trabalhar? Aos dados aqui, né? Massa de água, 250 gramas, temperatura inicial da água, 80 graus Celsius, capacidade térmica do calorímetro, 10 calorias por grau Celsius, temperatura inicial do calorímetro, 25 graus Celsius, massa de gelo, 50 gramas, temperatura inicial do gelo, menos 10 graus Celsius, calor específico da água, 1 caloria por grama vezes grau Celsius, calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama vezes grau Celsius, calor latente de fusão, 80 calorias por grama. Eu quero saber a temperatura final desse sistema, após realizadas as trocas de calor. Tá bom? Importante, todo o gelo será fundido depois de haver a troca de calor com a água a maior temperatura, tá? Então essa é a constatação, porque o problema falou. No final só tem água líquida dentro do calorímetro. Vamos lá. Eu vou ter as seguintes trocas de calor. Primeiro, a água, né? Que seria o calor que a massa de água, tá vendo? A massa de 250 gramas de água irá ceder ao sistema. Então isso aqui dá a equação fundamental da calorimetria. A quantidade de calor vai ser igual a massa de água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura que a água vai sofrer, né? Então a massa de água, né, já foi dada 250 gramas, a gente já conhece o calor específico da água e nós sabemos o quê? Que a variação de temperatura vai ser a temperatura final de equilíbrio menos a temperatura inicial da água, que no caso é 80 graus Celsius, né? Então substituindo aqui eu vou ter 250 vezes 1, parênteses, T menos 80, então teria aqui, né, essa equação, tá? 250 que multiplica T menos 80, tá bom? Beleza. O calorímetro. O calorímetro está com uma temperatura de 25 graus Celsius. Então o calorímetro ele vai o quê? Receber calor. De quem? Da água, dos 250 gramas de água, inicialmente a 80 graus Celsius. Tá? Então eu vou ter aqui, ó, que o calor que o calorímetro vai absorver é a capacidade térmica do calorímetro vezes a variação de temperatura do calorímetro. A capacidade do calorímetro é 10 calorias por grau Celsius. A variação de temperatura dele vai ser a temperatura final menos 25 graus Celsius, que era a temperatura ambiente que ele estava. Tá bom? Então tá aqui, beleza. Agora, eu tenho o calor do gelo 1, que é o calor necessário para elevar a temperatura da massa de 50 gramas, de menos 10 graus Celsius até o ponto de fusão do gelo, que é 0 graus Celsius. Então isso aqui vai ser dado, né, pelo calor sensível. O calor do gelo 1 é igual a massa de gelo vezes o calor específico do gelo, vezes a variação da temperatura do gelo. A variação de temperatura que o gelo vai sofrer vai ser a temperatura de fusão do gelo, 0 graus Celsius, menos a temperatura inicial do gelo, que é menos 10 graus Celsius. De forma que eu vou ter aqui 50 vezes 0,5, 0 menos menos 10, né? Então teria, na verdade, aqui, ó, de cara, eu já sei o que aqui, a quantidade de calor que eu preciso para elevar a temperatura de 50 gramas de gelo de menos 10 graus Celsius a 0 é de 250 calorias, tá bom? Já está aqui, ó, que é gelo 1. Muito bem. Que é gelo 2? É o calor necessário para fundir a massa de 50 gramas de gelo. Atingida a temperatura de fusão, o que vai acontecer? Eu vou ter que o que é gelo 2 vai ser massa de gelo vezes o calor latente de fusão do gelo. Então isso vai ser 50 gramas vezes 80 calorias por grama. Isso vai me dar o quê? 4.000 calorias. Essa é a quantidade de calor necessária para que ocorra a fusão de 50 gramas de gelo. Ô, beleza! E aí? O calor de gelo 3, né? Esse gelo, depois de completamente fundido, ele vai ser o quê? Vai ser água.
Então eu vou pegar o quê? Esse gelo que está inicialmente a 0 graus Celsius e vou elevar a temperatura dele até a temperatura de equilíbrio, que é T. Tá bom? Que é a temperatura de equilíbrio que o sistema vai atingir. Então isso é dado pelo calor sensível, uma massa de gelo 50 gramas. Agora, pelo calor específico da água, tá vendo aqui, ó? Esse Q gelo 3 eu uso o quê? O calor específico da água. Porque aqueles 50 gramas de gelo se fundiu, virou água líquida, vezes a variação de temperatura. Então isso vai dar massa de gelo, vezes o calor específico da água, vezes temperatura final de equilíbrio menos 0. Tá? Então isso vai dar 50 vezes 1, né? 50 gramas vezes 1 caloria por grama vezes graus Celsius, vezes a temperatura T, né? T menos 0. Né? Então eu tenho aqui, na verdade, essa equação, 50T. Essa é a quantidade de calor que eu preciso para poder elevar a temperatura do gelo. Né? Aqui é Q gelo 3, tá, gente? Ó, faltou um 3 aqui. Ó. De 0 graus Celsius depois da fusão até a temperatura final de equilíbrio. Muito bem, aplicando então o princípio das trocas de calor, somando os calores cedidos e os calores recebidos, eu vou ter, né? A água é quem vai ceder calor, o calorímetro absorve, o gelo vai absorver o calor, né? Nessas três partes aqui. Então vamos lá, né? Substituindo lá o que a gente já encontrou, 250 que multiplica T menos 80 mais 10 que multiplica T menos 25 mais 250 mais 4.000 mais 50T igual a 0. 250 menos 20.000 mais 10T menos 250 mais 250 mais 4.000 mais 50T igual a 0. Então eu vou ter aqui, na verdade, né, ó, aqui, ó, esses caras aqui. Tchau. Tchau. Eu vou somar 250 com 50 com mais 10, dá 310, menos 20 mais 4, 16.000. Então vai dar 310T menos 16.000. 310T igual a 16.000. A temperatura final de equilíbrio desse sistema, depois dessas trocas de calor todas, vai ser 16.000 dividido por 310, que vai dar aproximadamente 51,6 graus Celsius. Essa é a temperatura de equilíbrio, tá, do sistema. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, gente, essas são as referências dessa nossa aula, tá bom? A gente se encontra daqui a pouco, na próxima aula. Um abraço e até mais.